dia, irmãos. Bom dia, meus queridos amigos. Estamos iniciando aqui mais uma transmissão da Igreja Batista Nova Esperança em Piuí, Minas Gerais. Hoje mais um domingo que infelizmente não temos culto presencial. Nós estamos aqui no nosso grupo do Facebook para compartilhar a palavra de Deus e levar a mensagem para todos os que puderem ouvir, tá bom? Nós vamos aguardar alguns minutos até que os irmãos possam entrar, chegar, convidar outros e logo vamos iniciar a nossa meditação. Então aproveite esses primeiros instantes, se quiser convidar alguém, compartilhar o link e nós vamos aguardar alguns minutinhos. Pegue sua Bíblia, deixe preparada para logo nós então meditarmos juntos nesta manhã e começarmos o domingo, o dia do Senhor, na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos que estão chegando. Bom dia, irmã Gisele, irmão Sérgio, sejam bem-vindos. Meu desejo e oração é que todos tenham um domingo abençoado, um dia de paz. E nada melhor do que começar o dia do Senhor na presença do Senhor, buscando ao Senhor, ouvindo a sua santa palavra, que nos alimenta, nos fortalece e nos consola. Irmã Janaína, irmão Mauro, vi que entraram ali, sejam bem-vindos. Então, nesses primeiros minutos, nós aguardamos um pouco, né, para dar tempo de todo mundo chegar, ligar, entrar, para que mais irmãos possam participar junto conosco. Pelos dados aqui, as informações. Bom dia, irmã Janaína, Deus abençoe. Ainda até domingo que vem, as igrejas estarão fechadas, né, devido ao decreto. Então, infelizmente, no domingo de Páscoa é provável que também não teremos o culto presencial. Depois dele, irmã Gasparina, seja bem-vinda, Deus abençoe. Depois disso, nossa oração é para que Deus mude essa situação, abra as portas, para que nós possamos voltar a nos reunir, nos reencontrar, estarmos juntos, louvarmos ao Senhor e continuarmos servindo ao nosso Deus juntos. Muito bem, irmãos. Então, já está dando o tempo aqui. Débora entrou. Seja bem-vinda. Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então eu peço que você que tem a sua Bíblia, abra lá. Se não tiver com a Bíblia em mãos, eu preferi apenas escutar, eu estarei lendo o texto. Bom, capítulo 4, do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ler estes versículos, final do capítulo 4 e o primeiro versículo do capítulo 5. E nós vamos meditar nestes versículos, neste acontecimento aqui na vida de nosso Senhor Jesus e dos discípulos, tirar algumas lições para as nossas vidas, agora pela manhã. Tá bom? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, este é um texto bem conhecido, um fato na vida de nosso Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, que nós conhecemos bem, é retratado nas histórias para as crianças, nos hinos que cantamos. O temporal, aquele momento ali, um dos temporais que os discípulos enfrentaram juntamente com o Senhor Jesus, e tiveram muito medo e pensaram que iam morrer. Jesus dormia tranquilamente na parte de trás do barco, tão cansado que ele estava do trabalho, das pregações, de ajudar as multidões, e a tempestade que estava fazendo o barco virar, e Jesus dormia tranquilo, sossegado, renovando as suas forças. Muito bem, este texto me veio à mente esta semana, eu tenho refletido bastante sobre as verdades aqui envolvidas, pois os dias que vivemos têm sido como um grande temporal. Não são dias fáceis para ninguém. Nós temos enfrentado doenças, mortes, dor, luto, medo, incerteza, corrupção, desemprego, fome, ameaças, angústias, depressão. Dentre tantas outras coisas que muitos têm enfrentado e está tudo ao nosso redor. É como um temporal de problemas, um temporal de dificuldades. É uma situação de aflição e de luta, de angústia que nós jamais esperamos passar ou jamais gostaríamos de passar, obviamente. O nosso desejo é viver bem, viver tranquilo, viver feliz, que Deus cuide de nós, dê tudo certo, mas nós temos vivido dias diferentes, dias difíceis que nós nunca enfrentamos na nossa vida. Todos os irmãos, amigos que chegaram, sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe. Nós estamos meditando em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35 até o capítulo 5, versículo 1. Então, diante desse temporal que temos vivido de problemas, de aflições, muitas pessoas têm pensado que não conseguirão chegar ao final. Tem passado pela mente de muito que não vão aguentar a tempestade e não sabem se vão ser salvos de tudo isso, se vão conseguir vencer, se aguentarão tamanha aflição, ou se estarão até vivos no fim desta pandemia, se é que terá um fim a pandemia. Para nós cristãos, nós que cremos em Cristo como Senhor e Salvador, que cremos em Deus como Senhor soberano, o nosso Pai celestial, o Deus do universo, não é diferente. Nós estamos no meio disso, estamos no meio do temporal, as ondas e os ventos estão batendo em nós da mesma maneira, nós estamos balançando de um lado para o outro, sofrendo em angústia, em dificuldades. Pensando especificamente nas nossas vidas, nós temos o isolamento social, as igrejas fechadas, o lockdown, e tudo que afeta as pessoas tem nos afetado. Esse toque de recolher, a distância dos irmãos. Agora a gente tenta diminuir essa distância com essas transmissões, falando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, as mensagens aqui pelo grupo, pelo YouTube. Mas é muito ruim essa distância. A impossibilidade de realizar a obra de Deus com mais eficácia, no sentido, nós não podemos fazer evangelismo ao ar livre nesses dias, entregar folhetos nas ruas, está proibida a panfletagem, Nós não podemos fazer culto nos lares, algo que é tão bom, que nós gostamos tanto, que aqui na nossa região é tão especial, dá tão certo, vem os familiares, amigos, nós podemos cantar juntos, pregar a palavra e por aí vai. Fazer eventos como conferências, trabalho nas escolas, e algo evangelístico assim grande, Infelizmente, a perda de familiares, amigos, irmãos queridos. Nesses dias de pandemia, muitos pastores perderam suas vidas, muitos obreiros, missionários, esposas de pastores, missionários, e tudo isso traz um misto de sentimento, como se fosse um mar de aflições, um temporal de dúvidas e de incertezas sobre o fim da jornada, se nós chegaremos ao fim da jornada. Eu creio que, mais do que em qualquer outro momento da vida,
Nós temos pensado sobre a realidade da morte e a possibilidade dela nos alcançar a nossa família. Nós sempre sabemos que vamos morrer, mas o brasileiro não gosta de falar disso, né? Mas desde o ano passado, isso mudou, nos últimos meses especialmente. Então nós, querendo ou não, às vezes paramos para pensar, será que eu vou pegar a doença? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou ser internado? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder minha família? E por aí vai. Então, pensando em tudo isso nesses dias, orando por essa situação, orando pelos irmãos, orando pela salvação de vidas, eu me lembrei deste texto da Bíblia, que me ajudou muito no momento da vida durante os estudos no seminário. Quando eu fui para o seminário, em 2001, durante os anos que eu estive lá estudando, eu enfrentei alguns problemas de saúde, alguns problemas sérios, dois em especial que afetaram bastante a minha vida, os estudos e tudo que envolvia. Uma das vezes foi problema de pedra nos rins, a primeira vez que eu tive essa crise. E foi terrível, muitos dias de dores, de idas e vindas para o hospital, de tratamento, de aulas perdidas e remédio, e daquela dúvida se eu ia conseguir continuar os estudos ou não, se teria que voltar para casa. Infelizmente eu tive até que voltar para casa, perdi um semestre de aulas, foi um tempo difícil. Eu lembro que alguns amigos até comentaram depois que achavam que eu não iria terminar o curso, não ia conseguir terminar. Foi um tempo assim de perdas, de decepções, de frustrações, de dores, né, de tristeza. Fui obrigado a voltar para casa e me tratar. Eu não lembro se foi nessa ocasião ou em outra situação que eu também fiquei doente, tive sérios problemas. O amigo meu, hoje pastor Guto, né, ele foi me visitar lá no dormitório no intervalo das aulas. Ele subiu, eu estava deitado, estava de cama, medicado, com dores ali, sozinho no dormitório, todo mundo nas aulas. E ele deu aquela corrida entre uma aula e outra, subiu lá e foi conversar comigo. Eu estava lá orando, refletindo sobre a vida ali. E ele chegou, orou comigo e abriu nesta passagem. E ele leu o texto, mas ele não focou na tempestade em si, mas nas palavras de Jesus aos discípulos no início e as palavras com que Marcos encerra o texto no capítulo 5. É uma lição que eu tenho trazido para a minha vida, para o meu ministério até hoje, e eu compartilho com os irmãos. Porque no capítulo 4, no versículo 35, olhem comigo. Depois de ensinar as multidões e tudo que aconteceu lá, ensinando, falando por parábolas e ajudando o povo, chega no versículo 35, Jesus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Então Jesus chama os discípulos: já está tarde, vamos descansar, vamos atravessar o mar aqui, vamos para o outro lado, vamos deixar tudo agora, acabou o expediente, vamos para o outro lado do mar. Passemos para outra margem. Então, tem nesse intervalo, capítulo 5, eles se despedem da multidão, né? Diz que eles se despedem, eles embarcam, fazem a viagem, de repente vem um temporal assustador. Era comum ventos fortes e ondas naquela região, naquele mar, mas essa foi diferente, foi muito mais. Os discípulos estavam acostumados com isso, eles eram pescadores experientes, eles viviam ali, sabiam dos ventos, já tinham enfrentado, mas aquela era diferente. E é um temporal tão assustador, tão amedrontador, que eles pensam que vão morrer. O texto diz que o barco estava para virar. Surpreendentemente, Jesus dormia tranquilo e calmo na parte de trás, na popa. Sem se preocupar, tão cansado que ele estava em sua humanidade, precisando renovar as forças, descansar, ele dormia. Os discípulos então ficam desesperados e eles acordam Jesus. E eu imagino eles assim, acorda Jesus, nós vamos morrer, né? Às vezes quando a gente quer acordar alguém que tá dormindo, a gente tá desesperado, né? Os discípulos eram assim como nós somos como eles, né? Eles acordam Jesus e acusam Jesus de não se importar com ele, olha só o tipo dos discípulos. Mas o que nós muitas vezes fazemos quando pensamos ou falamos: Deus, o Senhor não se importa com a gente? Não se importa com o que está acontecendo? Eles falaram isso. Não importa que pereçamos. Não se importa que a gente vai morrer.
Jesus desperta, né? Acorda ali e tal. E ele fala com a tempestade. Ele olha para o mar, né? E diz para o mar e para o vento: acalma-te, emudece, fica quieto, para. E imediatamente tudo para, a natureza atende à voz do Criador. Mais uma das provas de que Jesus é o Deus Criador, tendo todo o poder sobre a criação, a natureza. Os discípulos ficam espantados, o barco está calminho de novo, está tudo bem. Eles ficam admirados sobre o poder de Jesus, eles ainda não entendiam quem era Jesus de fato, eles pensam: quem é ele? E aí eles chegam do outro lado. A beleza do texto está nos detalhes, e no capítulo 5, parece que já terminou, e às vezes na leitura ali nós não pegamos os detalhes, mas no capítulo 5, versículo 1 diz assim: entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Lembram que no capítulo 4, versículo 35, Jesus falou: passemos para a outra margem. Era a vontade dele, era a ordem dele, era o chamado dele, era para eles irem para o outro lado do mar. E apesar do temporal terrível que eles enfrentaram, eles chegaram à outra margem. Jesus não disse que a viagem seria tranquila, que aquela navegação não teria problemas. Ele falou: passemos para outra margem. E apesar do temporal, eles chegaram à outra margem. Naquele dia no seminário, meu amigo me lembrou que o Salvador e Senhor que nos chamou no início, que nos salvou por sua graça, nos chamou para servi-lo, para pregar o Evangelho, ele nos levará a outra margem, até onde ele quiser, independente do que aconteça no caminho. A palavra entrementes, que está aqui no texto que Marcos usa para começar o capítulo 5, é a mesma coisa que entretanto, ou apesar de. Ele está dizendo: apesar da tempestade, apesar do temporal, apesar das ondas, dos ventos e do medo e das lutas que eles passaram, chegaram a outra margem, ao lugar que Jesus queria que eles chegassem, mandou que eles fossem. Apesar das dúvidas, do medo e das aflições, tudo isso nós sentimos, irmãos: dores, lutas, medos, aflições. Todos chegamos até o outro lado do mar, como Jesus havia falado. Para mais trabalho, para mais lutas, para mais aprendizado, para continuar a vida, não para parar. E depois eles enfrentaram outros temporais, outras lutas, mas a vida continuou do outro lado do mar, como Jesus queria. Eu passo agora para Mateus 28, voltando algumas páginas na Bíblia. Se você estiver com a Bíblia, volte. Que é o texto que nós conhecemos como a Grande Comissão. Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Palavras de Jesus quando estava subindo aos céus, após a sua ressurreição, dias depois da sua ressurreição. Falando com os discípulos, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nestes versículos nós vemos que Jesus ordenou aos seus discípulos para irem por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar a palavra, batizar os convertidos e tal. E ele prometeu, junto com a missão, com a ordem, estar conosco todos os dias. O mesmo Jesus que falou para os discípulos: passemos para outra margem, ele estava no barco com eles, mesmo que dormindo, ele estava lá. O mesmo Jesus que nos chamou um dia está conosco no meio desta pandemia, do temporal que tem caído sobre nós, das dificuldades, lutas, incertezas, dos ventos e das aflições que tem nos atingido e nos machucado. Jesus está ao nosso lado, ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Naquela ocasião específica com os discípulos, ele dormia em sua humanidade, cansado, ele precisava descansar, aproveitar aquele tempo de viagem, aquele intervalo pequeno para renovar as forças, porque ele sabia que do outro lado tinha mais gente precisando dele, mais pessoas
carecendo da sua compaixão, do seu amor, da sua mensagem, dos seus milagres. Então, ele descansava e dormia, mas estava presente. Nós precisamos aprender, irmãos, como discípulos de Cristo, que mesmo que pareça que Jesus esteja dormindo, mas ele não está. Ele não está em sua humanidade agora, num corpo físico limitado. Ele é Deus. Ele diz aqui que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, sobre as ondas, os ventos, os mares, as pessoas, os corações e tudo mais. Ele tem todo o poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu lembro aos amados, texto do Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4, que diz assim: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nosso Deus não dorme. Jesus não está dormindo agora, ele está acordado. Ele está presente, ele está ao nosso lado, ele tem todo o poder, ele nos deu a ordem, ele nos mandou fazer discípulos e ele está conosco até o fim. Ele vai nos conduzir até o fim, até onde for a sua perfeita vontade. Voltando para o meu tempo de seminário, para esse período de lutas, doenças e tribulações que eu enfrentei, após alguns meses, esse problema de pedra nos rins, eu retornei, após um semestre eu retornei para o seminário, pela graça de Deus, anos depois, concluí o curso, né? Fizemos todos, me casei com a Débora, nós concluímos o curso e viemos para Minas Gerais servir como missionários aqui na Serra da Canastra. E já fazem mais de 15 anos que estamos aqui, pela graça de Deus, pregando o Evangelho, São Roque, Vargem Bonita e agora aqui em Piuí, ensinando a palavra, trabalhando para o Senhor. Não sem enfrentar durante todos estes anos muitas outras lutas e temporais, nos quais também nós pensamos, será que vamos aguentar? Será que não vamos cair, não vamos tombar, não vamos morrer? Mas estamos aqui. A convicção que precisamos ter, irmãos, isso é fundamental na fé cristã. A convicção que precisamos ter é que o mesmo Salvador que nos salvou na cruz, dando a vida por nós, derramando o seu sangue, ressuscitando ao terceiro dia, como vamos lembrar essa semana, até domingo que vem, que é domingo de Páscoa. Este mesmo Salvador que morreu e ressuscitou por nós e nos salvou perfeitamente, nos deu a vida eterna, ele está ao nosso lado e ele nos sustentará até o fim. Ele nos guiará, ele nos sustentará. Por maiores e mais fortes que sejam as ondas e as rajadas de vento que vierem sobre nós, por mais dolorosas que sejam as perdas, os machucados, as feridas, o luto, os medos, as incertezas, Jesus é maior do que tudo isso. Jesus, ele é melhor do que tudo isso. Ele é soberano. Ele tem todo o poder. E usando a palavra que Marcos usou aqui, entre mentes, chegaremos a outra margem. Temos que ter certeza disso. Se ele nos mandou passar para outra margem, entre mentes nós chegaremos lá. Entretanto, apesar do que aconteça no meio, apesar dos temporais, das tempestades, das lutas, das dores, ele nos levará até a outra margem. Pastor, mas e se eu morrer? Eu não vou chegar na outra margem. E se eu morrer no barco e o barco virar, eu cair e morrer? Irmãos, a morte é real. E se chegar o dia da nossa morte, da minha ou da sua, é porque nós chegamos ao fim da nossa missão. Chegamos até onde Deus queria que chegássemos. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos de Deus. Independente de pandemia, de doença e de qualquer outra coisa, é Deus quem decide a hora da nossa partida. É Ele que nos criou, é Ele que nos deu a vida, nossas vidas estão em suas mãos. E se chegar o dia da nossa morte, é porque chegou o momento que Jesus está nos chamando para o lar. Nós não precisamos nos desesperar se temos a Cristo como Salvador. Se chegar o dia da nossa morte, se for durante essa pandemia, é porque Jesus quis que fosse assim. E a nossa missão, a outra margem, era até aqui. Pode ser que a nossa outra margem termine aqui. E como muitos hinos e corinhos falam sobre chegar ao outro lado do rio, ao outro lado do mar, usando uma expressão poética sobre o céu e a glória. Quando nós partirmos desta vida, atravessaremos o mar, chegaremos à outra margem, a presença do nosso Senhor e Salvador.
para sermos recolhidos por Ele no lar celestial, no lar eterno, na glória eterna, para descansar ao seu lado por toda a eternidade. Estar ao lado do nosso amado e ressurreto e soberano Salvador e Senhor. Isso será maravilhoso. Então, se Jesus tem mais para nós durante e depois dessa pandemia, Ele vai nos levar. E se Ele quiser nos levar para casa, também será maravilhoso. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, por causa de Cristo, nós chegaremos à outra margem. Então, irmãos, por pior que seja o temporal, eu sei que para alguns está sendo pior que para outros, principalmente para aqueles que têm perdido pessoas queridas, familiares e amigos. Por pior que seja o temporal, a crise, a pandemia, com Jesus entre mentes, chegaremos à outra margem. Seja para continuar a jornada da vida cristã, com mais lutas, trabalho e aprendizado e outros temporais para enfrentar, ou para desfrutar da glória eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter esta fé, esta certeza, esta convicção. Jesus está no barco conosco. Nós estamos seguros em suas mãos. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E Ele jamais vai nos abandonar. Então, se você já confiou em Cristo como seu Salvador, descanse no cuidado dEle. Mesmo que tenha medo, dúvidas, incertezas, dores, mesmo que os ventos e as ondas sejam fortes, confie em Cristo. Ele nos levará até o outro lado, da outra margem do mar, a outra margem do rio. Se você me ouve, por acaso não tem certeza da salvação e tem medo da morte, porque não sabe se estará com Cristo, basta você crer em Jesus como seu Salvador. Ele já fez tudo o que precisava fazer na cruz, Ele deu a vida por nós, Ele já pagou o seu pecado e Ele ressuscitou. Basta crer e Ele dá de graça a vida eterna. Não depende de obras, não depende de religião, não depende de qualquer coisa, apenas do que Cristo fez. Basta receber pela fé, crer em Jesus. Confie nele, descanse nele e seja salvo. E você que já crê em Cristo, descanse nele em meio ao temporal. Ele vai nos levar seguros à outra margem. Irmãos, eu tenho orado por todos vocês. Fiquem firmes, suportem as aflições olhando para Cristo. Não desanimem, não percam a fé. Apeguem-se a Cristo mais e mais. Corram para a sua palavra nesses dias. Corram para a Bíblia, leiam, orem. Mantenham-se na presença do Senhor. Ouçam as mensagens. Não deixem que o inimigo e o mundo ofusquem a glória e a honra e a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos confiar nele em meio a este temporal que enfrentamos. E ele vai nos sustentar e nos levar até o final. Então eu desejo a todos um excelente domingo, um bom descanso, um bom tempo na presença de Deus. À noite, 7 horas, se Deus quiser, se Ele permitir, estaremos aqui novamente para mais uma meditação na palavra. Dessa vez em 1 Pedro, tá bom? Esta meditação e todas as outras serão colocadas no canal Diamantes Eternos do YouTube, para aqueles que quiserem ouvir novamente ou compartilhar. Além de ficar salvo aqui no grupo, você pode espalhar também para quem quiser. E para aqueles que não puderam ouvir, vão poder ouvir depois, assistir. Mas lembre-se então disso, aquele que nos chamou está conosco e nos levará até a outra margem. Eu agradeço a todos que estiveram aqui assistindo, que Deus abençoe imensamente a sua vida e dê a graça para suportar as aflições. Eu vou terminar com uma oração e peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. Vamos continuar orando uns pelos outros. Que Deus abençoe imensamente a cada um. Estamos com saudades de estarmos juntos, né? Os irmãos que nos acompanham de longe também, saudade de todos. E que Deus, em sua misericórdia, nos conceda a oportunidade de um dia estarmos juntos novamente. Oremos. Pai querido, obrigado por tua graça em nossas vidas, por teu amor. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra com os irmãos nesta manhã. Estamos passando por um temporal, Deus. Nossos barcos, nossas vidas têm balançado. Temos sentido medo
e enfrentado lutas, e alguns mais do que outros, e muitas vezes pensamos até que vamos perecer ou não aguentar. Mas obrigado porque a tua palavra nos lembra quem o Senhor é, quem Jesus é, e que o mesmo que nos salvou da morte, do pecado e do inferno, é fiel para nos sustentar até o fim e nos levar até a glória. Eu peço que o Senhor abençoe a todos, irmãos e amigos que estão ouvindo e os que virão ouvir depois. Que a tua palavra toque em nossos corações e nos fortaleça. Renove a nossa fé no poder e no cuidado do teu Filho Jesus. Ajude-nos a suportar, ó Deus, esta tempestade e saber que se partirmos, termos a paz que estaremos com o Senhor. Se não, se ainda não for o tempo, ter a certeza que o Senhor nos levará até o outro lado para continuarmos a nossa missão. Cuida de nós, nos dê um bom domingo, um dia de paz, e que à noite possamos estar juntos novamente para meditar em tua palavra. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso querido Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom domingo, irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E se tiver algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários e nós estaremos orando depois por vocês. Forte abraço a todos. Deus abençoe.